Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigada sempre pela presença. Muito obrigada, queridos membros aqui presentes. Muito obrigada, pessoal de casa, pessoal que vai assistir depois. Hoje, sessão da cura, templo local leste e norte. Primeiramente, vamos dar início com as palavras da verdade proferidas por Buda. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda.
Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias, ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda e irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora, aqui é o comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real. Creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer.
はしゃいでいた。明るい笑顔を振りまいてねえ、来年は私たちの Olá pessoal, boa tarde mais uma vez. Boa tarde pessoal de casa, Lene Mendonça, tudo bem? Maria Koga, muito obrigada. Martinha, Marta Rodrigues dos Santos, tudo bem com vocês? Senhora Valderei Sampaio, tudo bem? Estamos aqui orando para a senhora, viu? Muito obrigada a todos. Hoje, deixa eu baixar o som aqui, Dia da Cura. Vou falar um pouquinho como nós mantermos ou a gente criar uma mente mais forte. Olha que maravilhoso. É ensinamento do mestre Yu Hokawa, de um livro que se chama Mente Forte, que ainda só tem em japonês, né? Aí vou passar para vocês a frase de hoje. Está um pouquinho. Oi? Olha só. Pessoal, não fiquem preocupados, fico de olho na transmissão, que nós estamos com o Google Meet, né? E às vezes fico preocupada se vocês estão sem som, mas está tudo ok. Dona Vicentina, muito obrigada. Espero que tenha dado tudo certo, né? Bom, olha a frase de hoje, que lindo. Os indivíduos felizes são aqueles que pensam: como será que fulano está? Espero que tudo tenha dado certo para ele. Esses indivíduos têm consideração pelos outros e querem-nos bem. Opostamente, aqueles que pensam apenas em si mesmos o dia todo estão infelizes. Né? Retirado deste livro aqui, Mente Forte, do mestre Ryuho Okawa, que ainda só tem em japonês. Os indivíduos felizes são aqueles que pensam: como será que está o fulano? Né? Espero que esteja tudo bem com ele, espero que dê tudo certo com ele. E esses indivíduos, essas pessoas, têm consideração pelos outros e querem-nos bem. Opostamente, aqueles que pensam apenas somente em si mesmos o dia todo e são pessoas infelizes. Então, o que tem isso, né, a ver como a gente ter uma mente forte, como a gente construir uma mente mais inabalável? Então, é muito importante, o mestre diz, pois nos tornamos com um coração forte, um coração, uma mente mais inabalável, a gente se torna a pessoa capaz o quê? De superar as adversidades, né? Porque o mestre fala, uma vez que estamos nesse mundo, ninguém fica livre de problemas, né? Então, muitas vezes aparecem problemas que parecem ser difíceis, ou aqueles que a gente, nossa, como que, né, um problema tão, parece que é impossível de resolver, problemas insolúveis, né? Como que fazer? O mestre fala assim, a diferença está na forma como nós resolvemos os problemas, né? Ou seja, cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de enxergar o problema, não é verdade? Então, vamos supor que tenha um problema aqui. Cada um vai enxergar de uma maneira diferente. Um pode achar que é fácil, outro pode achar, não, é difícil. Tem outro que fala, não, é impossível de resolver isso, não é? Isso que o mestre está falando. Então, imagina se o mestre estivesse no nosso lugar, né? Ele com certeza interpretaria o nosso problema insolúvel
de uma forma muito mais diferente que nós, não é verdade? E também ia resolver de uma forma muito mais diferente, de um modo diferente, não é? Porque ele tem uma outra visão, né? Então, se formos pessoas capazes de manter ou a gente desenvolver no nosso dia a dia uma mente mais forte, olha o que vai acontecer de maravilhoso. Os nossos problemas, as dificuldades que surgirem, começam a parecer menores, não é? As pessoas, elas sofrem porque, o mestre ele explica, as pessoas elas ficam no próprio nível de entendimento, né? Ele fala, eles ficam no próprio eu, né? Achando que é o ideal, somente o seu próprio entendimento. E criar uma mente forte, né? Inclui a gente ter uma perspectiva mais ampla, né, uma visão mais ampla de tudo. E isso é um dos objetivos da Rap Science, através dos ensinamentos do mestre Ryo Hokawa, incentivar o crescimento humano, né, de aumentar a nossa perspectiva. E o mestre sempre fala a importância da gente estar se desenvolvendo todos os dias. Né? E ao crescer como ser humano, a gente se torna o quê? Uma pessoa capaz de superar adversidades, a gente resolver problemas, como eu falei, que pareciam que eram impossíveis. Todos nós temos um eu que a gente precisa superar, né? Como o mestre falou, a gente fica limitado, né, somente no nosso eu, e a gente não tem uma visão mais ampla, por isso que a gente não consegue resolver, a gente fica até desesperados. Esse eu que o mestre fala que nós precisamos superar é o nosso falso eu. Esse falso eu que limita as pessoas, né? Essas pessoas que vivem somente centradas em si, o mestre fala, né? Que tem uma mentalidade que é egoísta, só pensam em si. Então, com isso, essas pessoas se tornam limitadas, né? O mestre fala, elas ficam presas no seu próprio mundo. E assim, não alcançam o seu verdadeiro potencial, ou seja, não têm o verdadeiro desenvolvimento como um ser humano, né? Então, para superar problemas que parecem maiores, né, do que realmente é necessário a gente entender dessa percepção, dessa visão maior, né, que o mestre está nos ensinando, porque a gente fica o quê? Presa numa preocupação excessiva consigo mesmo. Né? Por isso o mestre fala, o falso eu faz com que a gente seja uma pessoa mais egoísta, ou seja, a gente tem uma preocupação excessiva somente conosco mesmo. Então, para cultivar o eu verdadeiro, com o coração forte, né, a gente ter um coração mais maduro, o mestre fala, primeira coisa, é importante a gente parar de se preocupar excessivamente com os nossos próprios sentimentos, né? Porque o ser humano, ele realmente tem essa tendência de focar no eu, né? Ai, no que eu estou sentindo, como eu estou machucado, como eu estou magoada, né? O Paulo, como que eu estou chateada, como, né? Tudo, deu para reparar que é tudo focado no próprio eu, mas o mestre, ele recomenda, mude essa forma de ser, né? Em vez de a gente pensar, eu estou machucada, eu isso, eu aquilo, né? Tente considerar a situação do ponto de vista de outra pessoa. Né? Por exemplo, o mestre fala principalmente em relacionamentos de família, onde tem muitos problemas de relacionamento. Por exemplo, com o marido, com, por exemplo, um filho adolescente. Né? Isso faz com que a gente possa entender melhor os sentimentos das outras pessoas e faz também com que a gente deixe de pensar somente em si mesmo, né? Mas se fala reduzir a autocentralização, olha só, reduza a autocentralização. Então, esse trecho, né, do Messi, ele fala, para que a gente alcançar a felicidade, é importante a gente diminuir o tempo que a gente passa pensando em só nós mesmos, na minha felicidade, na minha dor, na minha mágoa, né? E assim a gente passa o quê? A reclamar, a criticar as outras pessoas, não é verdade, né?
Então, aumente o tempo que você pense em si, pensando nos outros, dedicando o seu tempo aos outros, né? Ajudando as outras pessoas, abençoando outras pessoas, não é? Por exemplo, se você não acha legal, né, da forma que uma pessoa faz, por exemplo, vai lá, ajuda, faz de uma forma melhor. Né? Ah, eu não gosto da forma que a minha esposa faz o misoshiro, por exemplo, é uma sopa. Né? Então, em vez de criticar, ajude, ajude a fazer. Não é verdade? O que a gente estava falando, o Paulo estava falando, é muito mais fácil ter pessoas que criticam, que reclamam, não é? Porque a visão está dentro, não, mas fala, está centralizada em si mesmo, não é? Então pense mais no bem-estar dos outros, né? O quanto você pode ajudar, o quanto você pode abençoar na outra pessoa. A autocentralização, mas se fala, é uma preocupação exacerbada com nós mesmos, com o nosso próprio sentimento. E isso é uma coisa o quê? Que dificulta a felicidade. Né? Dificulta não só a sua felicidade, mas das outras pessoas também, não é? Em vez disso, o mestre fala, cultive aquela consideração pelos outros, né? E adote uma perspectiva mais altruísta, uma perspectiva mais bondosa para com os outros. E outro ponto de vista é importante a gente aceitar a diversidade de valores entre as pessoas. Né? Os seres humanos têm a tendência de pensar através de um único ponto de vista, como se diz. Né? Por exemplo, ontem nós tivemos Clube do Livro, né? Com o estudo do livro As Leis do Sucesso, que recomendem que vocês participem, que o livro é maravilhoso, somente talvez metade de um capítulo, aprendemos muito sobre, né? O mestre já dá uma pista sobre o que é o sucesso na nossa vida, né? Então, todos nós lemos um trecho e cada um dá o seu parecer, o que você deseja falar, o que você aprendeu, né? Se você tem alguma experiência sobre o que você leu. E é maravilhoso. Por quê? Porque cada pessoa fala uma forma diferente, não é? Então, o que o mestre está falando aqui? Todos nós temos um diamante, né? Como filhos de Deus. Só que esse diamante, ele tem várias facetas, né? Tem vários lados, não é? Por isso que cada um vê diferente, entende diferente, compreende diferente. Um problema, cada um diante de um problema, cada um vai ter uma percepção diferente, né, uma forma diferente de agir também. Então, o que o mestre está falando, quando a gente critica alguém, quando a gente está, né, falando de alguém, que a gente está olhando somente um lado da pessoa. Né? Se nós somos um diamante, né, nós temos diversas facetas. Né? Então, por isso que o mestre fala, para cultivar uma mente forte, a gente aceitar essa diferença entre as pessoas, a gente ver também que há uma diversidade de valores, há uma grande, variada forma diferente de pensar também, não é? Então, as pessoas que julgam, que criticam, né? Será que não estão vendo um lado só? E outra coisa, será que não está sendo autocentrado, não é? Então as pessoas tendem a seguir apenas os princípios que lhes são convenientes, não é? Às vezes as pessoas elas seguem os princípios que são bons para ela, porque ela vai conseguir julgar a outra pessoa. É incrível isso, mas acontece, né? E passa a julgar, a criticar, porque tem um único ponto de vista, que é o que o mestre está falando, autocentrado, ou seja, único ponto de vista da própria pessoa. Isso significa que nós, como seres humanos, não podemos parar de crescer, pessoal. Nós temos que evoluir, crescer todos os dias, o mestre fala, né? E nós precisamos reconhecer, né, que cada pessoa é diferente e que este mundo também tem uma variedade de perspectivas,
né? Isso faz com que a gente possa o quê? Aceitar os pontos fortes de outras pessoas, né? Também falamos hoje, todos têm todas as pessoas têm coisas boas, não é? Assim como também as pessoas têm os pontos fracos, não é? Mas de que adianta a gente ficar só focando o ponto fraco das outras pessoas? Então, a gente crescer como ser humano, crescer espiritualmente, não é? Faz parte, uma parte fundamental do ser humano. E as pessoas frequentemente, né, se desentendem, criam desarmonia exatamente por isso, porque não consegue aceitar valores, opiniões diferentes das suas, não é? E para evitar isso, é importante reconhecer que existem diversas formas de pensar e viver, não somente a sua, né? Lembre-se sempre, todo ser humano tem um diamante brilhante dentro de si e que não é, né, que contém várias facetas, vários lados. Isso significa que a gente vai aceitar a diversidade de opiniões, né, a diferença entre as pessoas, e isso que é essencial para a gente ter uma convivência harmoniosa com todas as pessoas, não é? Então, uma coisa importante também é de manter a nossa mente sempre aberta, não é? Quando a gente para de evoluir, pode perceber, a nossa mente vai ficando mais estreita, não é? E a gente passa até a pegar essa visão, olhar somente para o nosso próprio umbigo, isso que o mestre está falando, não é? Então, manter a mente aberta permite a gente reconhecer as qualidades únicas das outras pessoas, né? Todos têm qualidades, especialmente, mas se fala em contextos familiares, né? E onde as expectativas entre amigos também, as expectativas são mais rígidas, não é? E quando como exemplo, o mestre fala quando os pais conseguem ver a qualidade dos filhos, né? Principalmente adolescente, né? Onde começa a ter bastante problemas. Quando ele tem uma mente mais aberta, né? Ele começa a ter uma nova perspectiva. Isso pode mudar a atitude dos jovens, né? Ele passa a olhar o pai com outro olhar, não é verdade? E aí vai o quê? Vai criar um ambiente mais harmonioso, né? Ele vai se sentir acolhido, né? O jovem vai se sentir compreendido, né? Que isso que é o mais importante. Então, isso significa ter uma mente mais receptiva, né? E ver as coisas como um estado de espírito, o mestre fala assim, estado de espírito límpido e claro. Isso significa que nós temos que, como eu falei, eliminar o nosso falso eu, né? Esse falso eu que está somente olhando para nós, para o nosso próprio umbigo, que faz com que a gente passe a viver de forma mais egoísta, e isso cria, né, uma nuvem densa no nosso coração. Não é? Então, o que o mestre está falando, que a gente possa olhar todas as coisas e todas as pessoas com um coração de estado límpido e claro, né? Ou seja, sem julgamentos. Por exemplo, se a gente não gosta de alguém, é como se o mestre falasse, se a gente colocasse um óculos vermelho, né? Um óculos escuro vermelho. Então, quando você vai olhar a pessoa, você sempre vai olhar ela deformada, não é verdade? Não é? Então, a gente precisa tirar esses óculos, né? A gente precisa tirar essa nuvem do coração e realmente olhar com estado, olha que lindo que o mestre fala, olhar com estado de espírito límpido e claro, né? Não julgue as pessoas, né? O que o mestre está falando aqui. Desculpa, perdi a frase. Ah, está aqui. Os indivíduos felizes são aqueles que pensam: como será que está fulano? Né? Espero que tenha dado tudo certo para ele. E esses indivíduos, aqueles que têm consideração pelos outros, aqueles que desejam bem para os outros, não é? E aqueles que não pensam assim, estão o dia todo infelizes e, mais infeliz ainda, não sabe que estão vivendo uma vida infeliz, não é? Então, pessoal,
o mestre fala, essa percepção, ela varia muito entre as pessoas. Então, como eu falei, as pessoas vivem, às vezes, julgando, mas também não sabem. Então, o mestre fala, isso não é uma coisa fácil da gente enxergar, né? Enxergar como é a realidade. Então, por isso que tem, né, os ensinamentos do mestre, né, como a gente manter hoje um coração mais maduro, ou seja, a gente vai manter a nossa mente mais forte, né, a gente entender que há muitas formas de ver as coisas, as pessoas, e reconhecendo as coisas boas, ver os pontos fortes das pessoas. Então, para fortalecer o nosso coração, criar uma mente forte, para a gente ser uma pessoa que a gente possa desbravar o futuro, né, romper as paredes, né? Muitas vezes a gente acha que está limitado, não é? Isso porque o mestre está falando, porque o nosso coração está autocentrado, não é? Então, a primeira coisa é não focar nos próprios sentimentos, naquela preocupação excessiva com, eu isso, eu sinto isso, eu estou magoado, eu penso naquilo, né? Esse tipo de pessoa, mas se fala, faz com que as pessoas até sejam desconfiadas com as outras, não confiam às vezes nem nos próprios familiares. Aquela pessoa fez aquilo para mim, aquela pessoa fez, né? Às vezes é só do modo pensar autocentrado, né? E passar a se esforçar para considerar os sentimentos do próximo, ok? E a segunda, a gente reconhecer a diversidade de valores, diversidade de pensamentos, diversidades de formas, né, de viver, né, diferentes, ok? E incorporar essas mentalidades faz com que a gente possa o quê? Ter uma boa convivência com nossos familiares, né? Relacionamentos sociais, né? Com os amigos, né? É importante, então, a gente não julgar. E outra coisa, o mestre fala, a gente não tentar mudar os outros, né? Porque às vezes a gente está olhando pelo nosso próprio ponto de vista. E sim, ter um coração que aceita, né? Cada pessoa com seu jeitinho único, né? Que cada pessoa tem uma mentalidade diferente. Então, saiba que quanto mais desenvolvido é um ser humano, menor seus problemas irão parecer para você, né? E você vai conseguir solucionar de forma muito mais rápida e muito mais coerente, com muito mais sabedoria. Ok? Então, vamos almejar, né? Estudar através dos ensinamentos da verdade, promover o nosso crescimento como um ser humano e nunca se esquecer que a gente crescer como ser humano envolve o quê? O nosso crescimento espiritual, né? Então, mas se fala, nunca esteja contente com o seu crescimento, né? Busque todos os dias almejar um crescimento eterno, ok? Os indivíduos felizes são aqueles que pensam: como será que fulano está? Espero que tudo tenha dado certo para ele. Esses indivíduos têm consideração pelos outros e querem-nos bem. Opostamente, aqueles que pensam apenas em si mesmos o dia todo estão infelizes. Do livro Mente Forte, do mestre Ryuho Okawa. Oi, pessoal de casa. Peço desculpas porque ficaram sem som. Eu não consegui resolver. Peço mil desculpas. Aqui na live, aqui presencialmente tem som, no computador tem som, somente para casa que o som não foi. Me perdoe, tá bom? Esperamos resolver esse problema logo.
Então vamos dar início agora à segunda parte da nossa atividade, entoando as orações prece da cura e oração para a saúde. Primeiramente vamos entoar oração ao Senhor e oração ao Espírito guardião e ao Espírito guia. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito guardião e ao Espírito guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito guardião, ó Espírito guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Ó Senhor El Cantar, Supremo Deus e Buda primordial, Alfa Elohim, manifestado na terra como Mestre Ryuho Okawa, vós sois onipotente e vós tudo podeis. Em vós eu creio. Peço pela proteção espiritual, saúde e cura, felicidade, prosperidade econômica, sucesso, harmonia nos relacionamentos e o despertar para a correta fé. Para Silmara Cessi da Rocha, Márcio Raiduque, Romário Rolim Igor Silva, Arlete da Silva, Edilane da Silva Amâncio, Vanderleia Fernandes Rodrigues, Reni Takigawa e família, Maria Caroline Marques Caro Quintiliano, Alice Watanabe e família, Tiago Biguete e família, Tatiana Maceia, Alexandro de Lima e Silva, Regilene Hilário de Mendonça, Alex Wittihack Mendonça de Lima, Pedro Rafael Brito de Lima, Gabriel Alexandro Brito de Lima, Pedro Henrique Mendonça Alves, Rubia Mara de Andrade e família, Márcia Maria Teles, Marli Galvão Teles, José Eduardo Mariano, Maurício Antônio Teles, Paulo Henrique, Letícia, Magna, Eliane Teles, Maria Koga, Masaki Koga, Fernando Koga,
Angélica Koga Yamashiro, Lipe Yamashiro, Rike Yamashiro, Masao Fuji, Isaura Fuji, Yuriko Saka Fuji, Márcia Pessotto, Terezinha Pessotto, Roberto Fuji e família, Noboru Fuji e família, Peruyo Sakata Higashi, Takamochi Higashi, Mônica Higashi e família, Ivete Sueco Araki, Jéssica Rodrigues dos Santos, Maite Rodrigues do Nascimento, Letícia Rodrigues dos Santos, Maria Miyoko Araki, Alice Satie Araki, Sérgio Kazuki Araki e família, Oswaldo Diogi Araki e família, Marcos Masaharu Araki e família, Maria dos Santos Alves, Valdeir Rodrigues dos Santos, Luigi Goto, Cecília Goto, Renata Goto e família, Maria Edith Ribeira da Silva, Ítalo Jundi Fujito e família, Maria Ribeiro Blancaco, Floripes Aparecida Ribeiro e família, Marta Rodrigues dos Santos e família, Edson do Sacramento e família, Aurineide Oliveira dos Santos, Esther Afonso dos Santos, Gael Rodrigues, Neuza Batista dos Reis Santos, Rodrigo Mendes Caetano da Silva, Walter Shimada, Manuela Moreira Villanova Pinheiro e família, Milton Miyazaki, Denise Akemi Miyazaki e família, Guilherme Miyazaki, André Luiz Miyazaki e Arthur Miyazaki, Carmen Yaeko Takimoto Aoki, Daisy Yoko Aoki Figueiredo, Valdeirês Marui e família, Vicentina Maria Gonçalves, José Maria da Trindade Ferreira, Cíntia Gonçalves Ferreira de Moura, Lorena Ferreira de Moura, Luiz Antônio de Freitas Moura, Maria Helena Rebouças, Carina Rebouças de Oliveira, Soraya Rebouças, José Miguel Galhardi, Romeu dos Santos Ferreira Júnior, Rogério dos Santos Ferreira, Zenit Lopes Lupe, Ednei Lopes Lupe e famílias, Maria Mitsuyo Izumi, Itsuko Araki, Edson Araki, Chuki Akagi, Toshimi Akagi, Yukio Akagi, Harumi Akagi, Marta Rodrigues dos Santos e família, Cláudia Hamaguchi e família, Roberto Yoshiyuki Hamaguchi, Cláudio Roberto Uehara e família, Reiko Hirai e família, Roberto Kendi Yanagi, Yoko Atarashi Ikejiri, Hideo Ikejiri, Lina Ikejiri, Fabiano Ikejiri e família, Mário Keiko Takagi, Koichi Fumiko Terazaki, Kazuko Ishoichi Yoshioka, Mitsui Iwao Utaka e família, Júlio Nakabayashi, Lineu Miyazaki e família, Sérgio Akahori e família, Luzia Mariano, Regiane Mariano e família, Paulo Belarmino Ramos e família, Leide da Silva, Isaac Silva Ramos, Cristine Ramos, Celso Ruiz Long e família, Genedite Belarmino dos Anjos e família, Marta Aparecida Ramos, Lúcia Maria Ramos e família, Isabelle Adelane, Takeo Matsuoka, Tereza Tobioka e famílias, Nelson Takagi e família, Selma Shimada e família, Carlos Masao Shimada, Renata Shimada e família, Aiko Saito Hashimoto e família, Elizabeth Silva Alves de Barros e família, Emiko Saito e família, Samia Redilu Liu, Lia Anthony Liu, Thomas Xande Liu, John Lu e família, Mila Lorenzo, Carla de Fiore e família, Rogério Andalafi, Yasmin Sanches, Henrique Pachon, Mayuko Fukuzawa, Pamela Aline da Silva, Kleber dos Santos Santos, Isis Manuela Santos, Jordan Emanuel Santos, Antônio Pedro da Silva, Isabel Pacheco Silva,
Jéssica Viviane da Silva, Poliana Manoele da Silva, Antony Gabriel da Silva, Alice Silva Calisto, Ayla Rafaela de Azevedo, Ana Lins Noronha Machado, Lara Isabelle da Silva. Todos que estão necessitados neste momento, vamos entoar oração para a saúde e prece da cura. Oração para a saúde. Ó Senhor, meu sincero agradecimento pela saúde de todos os dias. Agradeço de coração por poder todos os dias dedicar-me aos estudos e trabalho com alegria e vivacidade. Rezo do fundo do coração que eu possa continuar servindo e me dedicando cada vez mais ao Senhor. Ó Senhor, protegei a minha saúde. Ó Senhor, protegei a saúde da minha família. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar. Sob vosso nome, nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, onisciente, onipotente Senhor. Ramon, Tot, Diente Alkraut, Ofealis, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Preparar? El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Agora vamos receber a bênção do cajado de Hermes, o cajado dos milagres, da cura e da prosperidade.
Ó Senhor El Cantare, muito obrigado pela grandiosa luz concedida. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada, pessoal, membros aqui presentes, pessoal de casa, muito obrigada pela participação. Nós aqui vamos beber da água abençoada, né? Espero que vocês em casa também. Lene Mendonça, um abraço, muito obrigada a todos. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Ó Senhor El Cantare, Mestre Ryuho Okawa, muito obrigado pela grandiosa luz concedida no dia de hoje e eternamente. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Uma ótima noite a todos, sempre com a luz e a proteção do Senhor El Cantare.